Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando a atividade desta terça-feira, hoje é 4 de novembro de 2025. Uma terça-feira bonita, céu aberto, sol maravilhoso, só muito nos parques aí, tomando sol, realmente antecipando o que vai ser daqui a pouco, né? O final da primavera, início do verão e tal, as férias de verão. Bom, hoje, 4 de novembro, é o dia que o calendário marca o dia do inventor. Antes de mais nada, eu quero apresentar quem está comigo aqui hoje na bancada. Jurandir Soares, prazer em tê-lo aqui novamente. Satisfação Mestre estar Jurandir. aqui. Às terça-feiras, normalmente, a bancada tem a presença quase que certa do Jurandir. Nilton Calil, obrigado, Calil. Tudo bem? Como é que vamos aí? Estamos aí, apostos numa luta, aqui, né? A luta. Pois é, então olha aqui, é dia do inventor. E eu acho interessante o seguinte, viu, Jurandir? Antes de começar praticamente o programa, é uma data importante. Veja bem o seguinte, quantas invenções, né? E eu gostaria até de bater um papo sobre isso, foram decisivas para a caminhada da humanidade até aqui. Por exemplo, assim, já teve a roda, né? Teve a escrita, a eletricidade, mas eu acho que a mais importante, todas são importantes, mas uma das mais importantes, porque é a questão de preservação da saúde, foi a descoberta em 1928 da penicilina, né? Dos antibióticos, através do médico escocês Alexander Fleming, que depois ganhou em 1945, ganhou o prêmio Nobel da medicina. Então, eu acho que essa é uma das grandes descobertas mais importantes, talvez. Evidentemente que na escala de valores, né, Jandir, todas elas são importantes. A roda permitiu o deslocamento das pessoas, a escrita, o conhecimento, a divulgação do conhecimento, da educação, etc. e tal. A eletricidade não precisa nem dizer, mas, no meu ponto de vista, o antibiótico e, sobretudo, a penicilina foi uma coisa, um avanço extraordinário. Eu diria que na sequência da penicilina, a anestesia. Anestesia, decorrência disso. Era duro o jogo, né? Era doloroso tu fazer uma operação, né? O jogo então era já duro. estás com a conversa, já está com a palavra, Jurandir. Importante, não é isso? Não, eu acho assim da maior importância a questão da anestesia, porque hoje você vai fazer qualquer uma intervenção, se larga lá nos baixos do Morfeu, o cara te apaga e tu não vê nada, né? Quando te acorda, tu tá com a tua cirurgia feita, né? Imagina o que deveria ser o sofrimento naquela época, Sem né? dúvida. Para você fazer. Imagina o que tinha de amputação de membros naquele Claro, tempo. é né? verdade, porque não tinha solução. É. Eu posso dar meu pitaco. Na verdade, a evolução, se fosse muito feliz, Silvio, com relação à importância de cada uma das tuas citadas invenções. No mundo moderno, eu acho que nós mudamos completamente a nossa vivência com o advento da internet. Aí tá, a internet é outro que eu ia citar aqui. É inacreditável. Nós que temos mais de 50... Mais de 30, né? tem. Mais de 50, diria. Né? Nós sentimos isso. Né? É verdade. Claro que a evolução... A medicina é um negócio inacreditável, quase que acontece hoje em dia, né? Com relação aos métodos aplicados e os diagnósticos, essa coisa toda. Agora, a internet mudou tudo isso aí. A internet permite uma coisa para a gente, associada ao celular, né, que é fundamental, que é a comunicação. Eu estava falando um pouco, meu filho está no Canadá com a família. A gente se fala diariamente vendo a pessoa uma ao outra e tal, né? E com custo que é o mínimo disso aqui, né? Eu me lembro antes, porque eu trabalhei, né, muito com a área internacional, tu saía para fazer uma cobertura, né, ou quando tu viajava... Era uma dificuldade. Viajava de férias para tu tinha que ir numa central telefônica, pedir uma ligação, esperar um tempão até que te designava lá, cabine 8. Aí tu ia lá e falava rapidamente, porque o custo daquilo em dólares era altíssimo, né? Então, tinha que ser uma coisa muito rápida aí, só para... Como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá, tudo... E até recentemente, lá atrás, claro, mas o camarada ia aqui na praia. A praia Fazia boletim, tu tinha que ir nos orelhões, fazia fila. Não, mas isso já é o mais moderno, porque o antigo Rádio Farroupilha chamando do Atlântico Sul. Trabalhei na Farroupilha, comecei na Farroupilha. Diários e emissoras associadas, né? Eu me lembro quando era criança, na verdade, isso acontecia. O meu pai chegava na praia nas sextas-feiras depois da meia-noite, porque era uma dificuldade de estar em Capão da Canoa, aquela coisa toda, né? Não se sabia o que tinha acontecido no mundo até aquela hora que ele ia contar alguma notícia do que tinha acontecido. Né? Impressionante isso. Nós estamos falando de coisa de 50 anos atrás. A evolução é uma coisa ainda. E a eletricidade, quer dizer, tudo, né? A eletricidade, hoje, até nós falamos de internet, não sobrevive sem eletricidade.
A roda, quer dizer, o automóvel então não vive tem só a parte elétrica, tudo, né? É em função da eletricidade. Quer dizer, uma coisa é em conjunto com a outra, uma coisa depende da outra. E uma coisa acaba sendo uma alavanca para o processo da outra se desenvolver. É E realmente está importante, eu acho que. chegando uma outra aí que também vai revolucionar, que é a inteligência artificial. Ah, sim. É impressionante Essa isso. aí Essa aí vai vai, bagunçar todas as outras, né? vai Essa é uma bagunçar. coisa. Talvez nós não tenhamos ainda, né, É. tempo de. Há que de ter muito usufruir. cuidado hoje em dia, no início desse negócio, há que ter muito cuidado nas diversas áreas de atuação da gente, que é um problema. Sim, porque o que fazem de falcatrua com a inteligência Eu artificial? tenho feito exemplos de pesquisas jurídicas a respeito do assunto. Tem as coisas mais diversas aí acontecendo muitas delas, inclusive, aliás, os tribunais estão utilizando isso, nosso tribunal aqui e outros, estão utilizando diretamente a inteligência artificial que a gente tem que controlar, inclusive. Eu já tive petições vindas de inteligência artificial também, absolutamente desconectadas, porque foram adaptadas. Né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, mas é uma evolução muito grande. Eu não, como disse o Silvio, eu acho que nós não vamos viver o apogeu disso, mas é um negócio. Não, mas vem muitas outras coisas pela frente lá que... E a velocidade é muito rápida hoje, né? A evolução das coisas, né? A concretização de sonhos, de visões e tal, realmente é muito rápido. Então, E tudo que vem, daqui a vem pouco- para o bem e vem para o mal, né? É. Por quê? Por questão da inteligência artificial. Hoje você pode fazer uma postagem, seja o que for, uma coisa interessante, mas podem também te utilizar Sem dúvida. a tua imagem, tua tua voz. imagem e a tua voz É. para fazer um pronunciamento que não tem nada a ver com aquilo, né? Nunca passou por perto. E até tu provar. Aí vai ter que se descobrir uma fórmula, né, Jurandir? Vai ser muito complicado de tu descobrir isso, quer dizer, de detectar fraude. Porque os caras também são muito especializados nisso. O fraudador, ele tem toda a inteligência, né? Claro. Sim, a coisa mal processo surge todo, já né? tem a fraude aí. Claro, claro. Tem uma coisa, o cara, ainda mais brasileiro, né? Tudo é aqui, né? Bom, olha que o programa Atividade tem mais de 30 anos, acho que 32 anos, né? 32 anos. Daqui a pouco tá para 33 anos, aí que realmente é um programa que tem se consolidado já na televisão do Rio Grande do Sul. E a característica principal dele, no começo, é falar sobre futebol. Nossa preocupação de gremistas e colorados é que tem jogo no meio de semana, quer dizer, Grêmio e Inter nos estão preocupando muito, quer dizer, pela forma como eles estão jogando. Nenhum deles tem qualquer ambição maior no Campeonato Brasileiro, a não ser não ser rebaixados. Jurandir, o Grêmio pega o Cruzeiro amanhã aqui em Porto Alegre e o Internacional, o Vitória, na Bahia. É sobressalto para o dupla Grenal, de qualquer maneira. Osso duro para os dois, assim como o Juventude, coitado, que eu acho que esse aqui não tem mais volta, né? O Juventude, eu acho que já é o segundo de baixo para cima, já está rebaixado. Salvo uma mudança muito Ele tem grande 21 aí, né? pontos para disputar e está 18 pontos atrás da. Não tem como. Não tem como. Né? E os nossos Grêmio e Inter também não estão lá muito, né? Especialmente o Inter. Né? O jogo do Inter é fundamental amanhã. Fundamental. A vitória ou pelo menos um empate. E é fora. Para manter. O empate já sai no lucro. Né? Porque mantém a mesma diferença, não alterna. Porque se perder, aí fica próximo, aí fica, acho que 2 pontos, acho, né? 2 pontos. 2 pontos, né? Estão 5 pontos diferentes, com diferença do Vitória. Agora começa cada momento, né? Cada jogo é um drama, né? Mas é um negócio, a gente chegando no final da temporada, eu com o Colorado, é uma coisa absurda o que está acontecendo com a equipe do Internacional. O Internacional não consegue fazer golo em ninguém. Né? O Internacional deve ter uns 8 gols de pênalti no campeonato e é um dos piores ataques e uma das 4 defesas mais vazadas, tanto quanto a do Grêmio quanto a do Internacional em defesa. Os dois estão parelhos nessa história aí. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa inacreditável quase. Eu que frequento futebol, gosto de futebol, até gosto de ir a campo e vou seguidamente. Né? Eu fico impressionado sendo colorado, eu fico impressionado com a impossibilidade do Internacional de chutar em gol. É uma coisa inacreditável. Em casa, quando eu assisto em casa na televisão, minha mulher diz, te acalma um pouco. Eu digo, claro que não. Toma um vinhozinho aqui, te acalma. Não, o vinho até é bom de vez em quando. Mas o problema todo é o seguinte, é que a gente entende um pouco de futebol, né, Jurandir? Né? E ver um time sem nenhuma ambição ou sem nenhuma possibilidade te dá
te dá nas canelas até. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o sistema, com o jogo hoje, né? O É. futebol hoje se É. fecha lá na defesa, o time e tal, Isso. e fica difícil de entrar. Mas eu acho que também tem um outro aspecto aí que pesa. Os jogadores hoje não têm a mínima identificação com o clube. Também tem isso. Não tem a mínima. Eles passam por aqui, se ganhar, ganhou, se não ganhar, amanhã eles estão no outro clube lá e tal, né? Não tem Diferente compromisso do tempo nenhum. passado, quando o jogador ficava no clube 2, 3, 4, 5. Tivemos jogadores de ficar 10 anos, né? Mas isso aqui, Isso. em tempos passados. Mas em tempos mais recentes, o jogador ficava e se identificava com o clube. Sem dúvida. Vestia a camisa ali, fazia questão de defender a camisa. Hoje os caras não estão nem aí, né? Jurandir, nós tivemos experiência, eu acho que tu nunca fez esporte, não? Não. Não, eu fiz. Então, na verdade, assim, eu tinha 2 jogadores no Grêmio, e eu conto essa história às vezes porque mostra a identificação, isso que o Jurandir falou. Naquele tempo era uma afirmação dos jogadores com o clube e um compromisso deles com a camiseta que eles vestiam. Por exemplo, o Grêmio teve 2 jogadores, um que tinha vindo do Atlético Mineiro, chamado Humberto Ramos. E veio um também, um argentino, Oberti, Alfredo Domingo Oberti, que era um meia Sim. espetacular, eu adorava o Oberti. E eu fui muito amigo desses jogadores. E o que acontecia era o seguinte, nós saíamos, eles passavam lá na minha casa e tal, era muito amigo, até almoçavam e tal. E sábado tu não podia contar com eles, porque ele disse, não, eu estou concentrado para o jogo amanhã. Cara, eles não saíam sábado. Eles ficavam em casa, com a família e tal. Isso mostra o compromisso que os caras tinham. O Pelé aqui no Hotel Umbu, essa eu contei já que é uma história dessa aqui. O Pelé veio com o Santos em 71, o Brasil tinha sido tricampeão mundial, e o Santos veio jogar aqui em Porto Alegre, o Pelé se hospedou no Hotel Umbu. Naquela época não havia o São Rafael ainda. E eu cheguei lá às 8 horas, pouco da noite, né, para ver se falava com o Pelé. Começando a me via de jornalista e tal, vou me consagrar, né, pegar uma entrevista com o Pelé. Aí cheguei no Hotel Umbu ali, estava a delegação do Santos, por ali e tal, e vinha um jogador que eu reconheci que era o Clodoaldo, número 5, de seleção brasileira e tal. Aí eu digo, ô Clodoaldo, me diz uma coisa, será que o Pelé veio? Não, o Pelé está aí e tal. Tem como falar com ele? Era 8 horas, 8h10 da noite, por exemplo, de sábado. Aí ele disse assim, tia, o Pelé já se recolheu pro quarto, que tem jogo amanhã. E eu digo assim, tá, que coisa. Você é guri, pera um pouquinho, era eu mais 2 colegas. Eu vou ver se eu faço o Pelé descer aqui para conversar com vocês. Cara, passou 5, 6 minutos, desce o Pelé de calção, uma sandalião branco, nunca esqueci, uma camisa do Santos, daquelas reservas e tal. Ô, gurizada e tal, aí, pô, me abraçou nós ali e tal. O Pelé, cara. Aí eu fico admirado assim, poxa, tu vê uma coisa, olha o compromisso dos camaradas, né, com o time, com o futebol, com a profissão deles. É uma coisa notável. Hoje eles passam por ti com aqueles fones de ouvido tirei aqui, o- não dão a mínima. Nem te olho, não é cena, coisa nenhuma, né? Mas isso aqui mudou. É por isso que o futebol perdeu um certo encanto, né? Perdeu Imagina muito, uma criança dessa que é gamada por futebol, e de repente chega perto de um ídolo desse e o cara faz uma dessas aí, olha, é uma decepção. É um mal que ele causa para aqueles que admiram ele, que afinal de contas são a razão, né? Quando eles chegam, o ônibus para, estão descendo, o trem, aquele cercado que está cheio de torcedor ali abanando, acenando. Eles passam correndo, né? Com os fones de ouvido, não dão a mínima. Não dão a mínima. Nem um acenozinho, assim. Por isso que eu larguei, depois de muito tempo, inclusive, narrando futebol e tal. Enfim, bom, vamos trocar de assunto aqui, vamos falar de sucos Petri. Suco de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e um suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, e sem incluir qualquer conservante na sua elaboração, que é importante. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo, por isso, equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. E agora vamos falar de uma grande instituição financeira, que é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Banrisul. Está na hora de atualizar tua rotina. Agora ficou simples de cuidar do seu dinheiro, sem complicação e na palma da sua mão. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dela. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo para si e mais controle com tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Acompanhe aí.
Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre transporte aéreo. Vamos à TAP, por exemplo, Transporte Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa em menos de 11 horas, veja só. 11 horas saindo aqui do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e, claro, aquele atendimento luso sempre a bordo, de qualidade, claro, naturalmente, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Transportes aéreos portugueses. Jurandir Soares, nós temos aí uma série de manifestações do nosso presidente, aí tá ali, isso está preocupando muito, inclusive, a assessoria do presidente. Cada vez que o presidente Lula fala, ele provoca um terremoto no país e tal, e faz com que as relações, já que não são boas dele, do partido dele, do governo dele com a sociedade, e até hoje com os próprios apoiadores, né, esteja trazendo muita preocupação. Fosse só a assessoria dele, não seria nada, né? É verdade. Não seria nada. Preocupa os brasileiros, de um modo geral, os brasileiros do bem, né? Porque essa manifestação dele, considerando desastrosa a operação do Rio de Janeiro, disse que foi uma matança que aconteceu lá. Morreu a bandidagem. Morreram aqueles que estavam lá de metralhadora, de fuzil, com armamento pesado para receber a polícia. Morreram aqueles que são traficantes, aqueles que estão envolvidos na criminalidade, muitos dos quais lá foragidos da polícia. E aí vem o presidente falar em matança, quer dizer, uma operação indiscriminada. Que foi, indiscriminada. Né? Foi o termo usado. Uma operação que foi planejada, elaborada, executada com todo o respeito às normas legais. Até porque o Supremo está em cima ali. O ministro Alexandre de Moraes foi lá do Rio de Janeiro ontem em busca de descobrir alguma coisa que pudesse incriminar o governador do Rio de Janeiro. Né? Então, é incrível o que nós estamos vivenciando aqui, essa proteção à criminalidade, este avanço que nós estamos tendo da criminalidade nos mais amplos setores do Brasil, nos mais diversos setores do Brasil. Então, a preocupação não é da assessoria, né? A preocupação é nossa, né? É toda a sociedade. Aliás, Calil, na verdade, assim, ó, a gente analisando as coisas, eu sempre digo que nós vivemos um período no Brasil de total desmoralização das instituições, através de membros dessas instituições que estão, né, avançando o sinal das suas competências e trazendo desassossego para a sociedade. Exemplo, não só o governo federal, mas a Suprema Corte. Veja bem, o que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ir no Rio de Janeiro? No dia seguinte. Para fazer uma coisa dessa, quando eu acho que o governo, isso aí caberia o governo federal, o executivo, tratar essas questões, né? E o governador tem poder também dentro do seu estado, quer dizer, eu acho que, eu não sei, eu não estou entendendo o papel do Alexandre de Moraes, quem é que está por trás disso, qual é a estrutura que o mantém ainda, porque ele está levando o país para um abismo. Nós estamos numa crise financeira, uma crise letal para a economia, que é a crise de confiança nas instituições, né? Isso é a coisa mais letal. Eu tenho a impressão, esse episódio do Alexandre de Moraes me chamou muita atenção, eu acho que para grande parte das pessoas, mas o que me tornou mais positivo a situação foi o procedimento do governador. Eu não tenho nenhuma informação a respeito, não acompanho a política no Rio de Janeiro de perto, né? Foi a época que ia seguido para lá, mas o governo do Rio, principalmente o governador, estava preparado para o pós. Está preparado para o pós. Essa é a impressão que eu tive de toda a situação, principalmente nessa situação do Moraes, que
eu jamais pensei em dizer assim, o Moraes esse ministro do Supremo, eu como advogado de 50, jamais pensei, e hoje estou dizendo, é um absurdo um ministro do Supremo se mandar de Brasília para saber o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós estamos brincando com uma coisa dessa, né? Estamos brincando com a seriedade, como fala o Silvio aqui, como a falta de seriedade do presidente nas suas manifestações. Quando ele consegue falar sem ter um papel na frente, ele diz bobagem. É uma coisa incrível, né? inacreditável. Ninguém Nós estamos segura ele, vivendo ninguém isso no segura ele, Brasil. né, cara? É incrível. Ele não pode falar se a coisa não tiver escrito É ali para ele. inacreditável, é inacreditável. Onde ele vai de improviso, aí é um E desastre. fica a coisa por É não um dito, desastre. qualquer coisa assim. Qualquer outro já é processado, o ministro Moraes já manda a Polícia Federal investigar, o cara não vive mais. É um troço louco isso aqui. Agora, o que mais, Jurandir, eu fico mais triste de ver é o seguinte: num processo de uma democracia plena, como nós tínhamos no Brasil, já tivemos, não temos mais hoje, há um papel reservado para uma instituição que é exatamente o papel de harmonizar esses conflitos entre as instituições. Chama-se Congresso Nacional. Eu digo o seguinte: onde é que está o Congresso Nacional? O que faz o presidente do Congresso Nacional? E os demais deputados, nós temos lá quantos deputados? 500 e poucos deputados. 531. Para que servem? Para que 531. servem os deputados e senadores? Então vamos acabar com isso aí, porque quem manda é a Suprema Corte. Aliás, nem a Suprema Corte, eu quero saber onde é que estão os demais ministros, né, o Jurandir? Porque um cara só mandando, ele está terminando, ele está acabando com digamos assim, com a seriedade, o respeito que a população tinha pela Suprema Corte. Tá? E por incrível que pareça, o guardião da Constituição, mas violentando a Constituição. A toda hora. E o que chama a atenção também são os seus pares. São os seus pares que veem, que presenciam tudo aquilo que ele está fazendo e calam, não falam absolutamente nada. E no que toca ao Senado, ali aquele conluio, né? Especialmente com aqueles que têm presidido o Senado, né? E Alcolumbre, a Pacheco, foi Renan Calheiros e tal, e por aí vai. Quer dizer, todos assim, ó, têm o rabo preso lá, então não querem fazer nenhuma ação lá contra o Supremo, porque se fizerem, os caras vão mostrar que, ó, tô com o teu processo aqui, hein? Tá? Quer que eu leve ele adiante? Esse ministro Moraes aí está há 5 anos com aquele, como é que é, o negócio do fim do mundo, aquele lá. Processo do fim do mundo, né? Isso é um absurdo. É uma perseguição total, né, cara? Isso aí, na verdade, né, Jurandir? A gente que tem experiência no jornalismo, isso a gente sabe que isso aí vai acabando fazendo minando, a né? população minando a seriedade das instituições. E isso aí, para depois tu remontar de novo, é um processo doloroso e demorado. Quer dizer, enquanto isso, o Brasil que precisa, né, avançar, nós temos aí tanta coisa para avançar. Nós podíamos estar falando aqui hoje em projetos maravilhosos, investimentos aqui, investimentos. Tem a COP, essa que está marcada agora lá para Belém, né? Que já é um fracasso. Quer dizer, o próprio governo acabou esvaziando a COP. Com bilhões e bilhões, aí não tem água, sistema de saneamento em Belém. Olha, cara, é tanta coisa, a gente fica desestimulado às vezes. Eu fico impressionado com esse negócio aí. Eu não sei onde nós vamos parar. Não sei. Essa COP eu não sei se... Porque agora os americanos parece que não vem, né? Não vem. Quer dizer, já saindo dos Estados Unidos já esvaziou tudo. Quer dizer, vão fazer o quê? Gastar bilhões e bilhões lá. Para o presidente lá dizer as bobagens que vai ser um festival de asneiras, né, patrocinado por todos nós. Mas essas questões aí de discussão do ambiente, eu cobri a primeira dessas, que foi a Rio Eco 92. Estive lá no Rio de Janeiro acompanhando. Era outro departamento, né? E presidentes de todo o mundo, o presidente Bush, o Bush pai, né, estava aqui presente, discutindo, né? E quando terminou, até lembro a manchete que eu fiz para o Correio do Povo: começou a faxina do planeta. Doce ilusão, né? A gente, naquele momento, doce esperança, diria eu. Achou que iria acontecer a faxina do planeta e tal, mas já transcorreram, já estamos na COP30 agora aí, né? E nada, né? E a tendência, segundo todas as avaliações, é a temperatura ir aumentando do planeta, né? E com isso, né, a população se danando aí pelo mundo afora. E, como tu diz, essa COP30 aí também não vai resultar em nada, não vai ter, assim, nenhuma atitude que possa ser colocada em prática. Já Paris 2015, que tinha aquela expectativa ali, não, vamos estabelecer uma redução da temperatura mundial no parâmetro de 1,5 graus do início da era industrial. Aí já disseram que vai ser 2,7, né?
não vai ser 1,5. Enfim, O objetivo é nobre, né? Mas só que essas questões, eles levam essa questão do meio ambiente com tanta nobreza, com tanta coisa, que acabam não resolvendo nada. Quer dizer, então não adianta esse tipo de coisa. É só para... acaba sendo um ralo financeiro num país que precisa do dinheiro que está sendo investido lá, num evento, como disse o Jurandir, que está esvaziado e não vai levar coisa nenhuma. Quer dizer, nem tem sido... Como o Jurandir já falou nesses outros eventos anteriores, lá tiveram alguma repercussão, porque não havia esse envolvimento desse pessoal que está hoje no governo. Esse pessoal é que está fazendo com que haja o esvaziamento, né, e a fragilização desses processos todos, né, Calil? Parece até que não tem sustentabilidade o que vem sendo afirmado com relação a isso. Parece uma coisa meio elevada na obrigação. Eu estou sentindo isso, pelo menos. Eu não sei... não empolga, né? não empolga. É um negócio que não está empolgando, a não ser a força que alguns órgãos de imprensa aí têm feito para dar apoio ao governo, né, principalmente, não tem sido... Eu não tenho nenhuma empolgação, apesar de entender que o meio ambiente tem que ser tratado da maneira como o mundo está precisando, como a faxina que está precisando, como há 30 anos o Jurandir mancheteou por aí, mas não é o caso hoje, né? Não é o caso. Muito bem, olha que eu vou falar... 43, foi em 92 aqui. Meu Deus, 43 anos. 43 Meu Deus anos, do quase céu. 5 décadas. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de um novo empreendimento que fica ali na Zona Sul, na Vila Conceição, uma vila maravilhosa ali, eu passo muito ali na Vila Conceição, da empresa Algair Incorporações. É no Vila Portal, um condomínio exclusivo no coração da Vila Conceição. No coração da Zona Sul também, são 18 casas. Assista a mensagem da Algair Incorporações sobre esse investimento maravilhoso da empresa. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Beleza. Olha aqui, vamos falar o seguinte, sempre o Calil, por exemplo, um camarada que eu tenho a liberdade de falar isso para ele, né? O Calil é um cara bom de ir, né? Então, sempre quando ele vem aqui, ele fica de olho na Olina, porque ele abusa e tal, então de vez em quando ele sai com uma dessas Olina aqui para se remediar. Na verdade, a Olina é a essência de vida. Mais de 100 anos já é consolidada como um medicamento eficaz, né, para curar essas coisas aí. Por exemplo, é um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, aqui há mais de 100 anos, em Canoas. E o supermercado Zafari, né? O Grupo Zafari, aliás, Jurandir, daqui a 10 anos nós estaremos aqui, o Calil certamente Esperamos estará. estar, né? Estaremos aqui, temos fé nisso aí, estaremos aqui comemorando 100 anos do Grupo Zafari. O Zafari, 90 anos agora, né, transformando sonhos em realidade. Todo dia um novo começo. Assista agora uma mensagem do Grupo Zafari, 90 anos. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Que beleza o churrasquinho desse aí. E o furão tá ali, né? E o furão... Não, sempre tem o furão. É impressionante, né? Lá no meu prédio tem um cara, tinha um camarada, ele morava no 3º andar lá no prédio, na frente, eu tenho 2. O camarada, ele ficou notabilizado por isso. Ele chegava, toda a turma do domingo, né? Era aberto lá o... Agora não tá churrasqueira, então tu ficava ali, ele chegava ali, tomando um chimarrão aqui, mesa e tal, daqui a pouco ele... E era todo domingo, né? O cara era um penetra do Você bairro, chegava, né? e dava uma churrasqueada. Jurandir Soares, alguma... Não, o assunto até, nós comentamos ano passado ali, antes do programa, com o Calil, e que hoje transcorre 30 anos do assassinato de Yitzhak Rabin. Figura marcante na política de Israel,
e que foi o signatário de um acordo de paz com os palestinos de reconhecimento do Estado da Palestina. Um acordo firmado em Oslo, 1993, com a mediação do então presidente norte-americano Bill Clinton, e que levou ao Prêmio Nobel da Paz para o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, o seu chanceler, o Shimon Peres, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Yasser Arafat. Ganharam o Nobel da Paz porque fizeram um acordo, acertaram as áreas definidas para o Estado da Palestina, para o Estado de Israel, a Palestina ocupando a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e com isso ficaram arestas a serem acertadas, né, ao longo do processo, que veio sendo desenvolvido, né, o Yasser Arafat acertando com as autoridades israelenses, né, pequenos detalhes de áreas onde poderiam ser transformadas em áreas palestinas ou áreas que ficariam para Israel, etc, etc. Nesse meio tempo, um judeu radical assassinou Yitzhak Rabin, mostrando a contrariedade ao que fora firmado, ao acordo que fora feito, a criação do Estado da Palestina. E de lá para cá o processo desandou, porque na ocasião quem assumiu o poder foi Ariel Sharon, um radical da direita, e depois foi substituído por esse que está aí agora, Benjamin Netanyahu, que radicalizou e hoje ele está acompanhado lá da ala mais radical de Israel, governando o país. E o que nós estamos vendo é tudo isso que está acontecendo. Tivesse acontecido aquilo lá, a concretização do Estado, não teríamos tido o 7 de outubro. Não teríamos tido, não teria porquê. O mundo teria tomado outro rumo. É? O mundo teria tomado outro rumo. Tomaram outro rumo. Hoje nós estaríamos lá vendo paz, vendo harmonia, vendo uma ação conjunta entre palestinos e israelenses, como existe muitas. Isso. E como existia, inclusive, muitos palestinos trabalhando em Israel. Existia muito disso, sem problema. Convivência. Eu tenho amigos lá em Israel, né, um casal que a esposa infelizmente faleceu, mas ela dizia, né, não, eu tenho amiga palestina aqui, que a gente se encontra e tal, né, mas depois criaram um muro, separou. Né, ela já não me encontro mais com a minha vizinha porque criaram um muro aqui nos separando. Né. Mas, enfim, foi um grande passo que fora dado e depois o retrocesso que nós estamos nessa situação atual. E nessa situação atual tem que ficar muito claro uma coisa. 156 países já se manifestaram na ONU a favor da criação do Estado da Palestina. E dentre esses, olha, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Canadá e tantos outros países aí, né, altamente representativos. Não são os paizinhos da periferia só, né? Países altamente representativos. Então, o que cabe levar adiante essa negociação e acertar isso, porque o atual governo não quer saber, ele estava querendo, inclusive, ocupar a área da Cisjordânia, que é a área onde vive a maior parte dos palestinos. Felizmente, o presidente Trump disse, não vou deixar ocupar. Aliás, o seguinte... parte já ocupada. Se não vou deixar Israel tomar, né? É o seguinte, se o presidente Trump quisesse, se ele querer, constitui o Estado. Basta ele dizer. Nessas alturas do campeonato, basta ele dizer, porque ele tem um poder enorme sobre Israel. Israel é altamente dependente dos Estados Unidos, em termos de armamentos, em termos de recursos financeiros e tudo mais. Então, fundamental chegar a esse acordo, porque se não chegar, outros 7 de outubro vão se repetir e a segurança de Israel estará sempre a perigo. Eu posso explorar um pouquinho o Jurandir? Vamos aproveitar aqui? o Jurandir, aproveitar o Jurandir. A gente estudou, tem livros e filmes a respeito da luta dos judeus, né, buscando o Estado de Israel. Né? Chegaram um pouco durante a Primeira Guerra Mundial, foram lutando, foram conquistando seus espaços, tanto que em 48 foi criado o Estado de Israel. Eu não entendi, eu não consegui chegar na história. Eu tenho muito presente o final da Primeira Guerra Mundial, que foi dividida,
com o final do Império Otomano, foi dividido o Oriente Médio todo, criado o Iraque, Jordânia, e depois da independência, mais adiante, a independência do Líbano, da Síria, assim por diante. Mas eu não entendo, até hoje eu não consegui literatura a respeito por que não foi criado o Estado da Palestina no mesmo momento. Então, eu vou te dar uma... Posso não é pegadinha. Não, absolutamente. Não. Eu é não bom só... para o espectador entender. Eu não tem vou uma só... coisa que não fecha, eu não consegui literatura a respeito. Mas então eu vou te dar literatura. É o cara certo aí, cara. Eu vou te dar literatura. Eu tenho livro sobre isso. É mesmo? Eu vou te dar o livro onde está explicado. Mas isso aqui foi o seguinte... Ah, eu li, exatamente. Eu li o livro do Eu Jurandir. tenho o livro Israel versus Palestina. Isso. Eu As não li raízes esse do ódio. livro, não, então. O livro está em 5ª edição, né? Porque aquilo lá é... Atualizando, né? Claro. Mas assim, ó, então, para entender, Israel... Vamos começar lá no ano 127 da Era Cristã, Sim. quando desfez-se o reino de Israel e os judeus se espalharam pelo mundo. Ficaram sem o seu reino, tal. Claro. Um reino que foi maravilhoso, foi majestoso, naquele período e tal. E se espalharam pelo mundo. E como é que você chama esse processo? A diáspora. A diáspora, exatamente. A diáspora A diáspora judaica. Né? E naquela região ali se criou uma civilização que lá no século VI, né, surgiu a figura de Maomé, que criou o islamismo, que começou a pregar naquela região, né, e o mundo árabe crescendo por ali. E sedimentou-se aquela civilização. Aí, quando chegou lá pelos anos 1800 e alguma coisa, começou a surgir um movimento dos judeus que estavam espalhados pelo mundo retornarem para a sua área original. Muitos sofrendo, inclusive, perseguição. Não, e isso incrementou-se esse movimento durante o período do nazismo, né? A perseguição do nazismo. E na os Rússia judeus também, começaram né? a fugir e começaram, em 1878, Theodor Herzl, um judeu, ele criou o movimento do sionismo, que era os judeus retornaram para o entorno do Monte Sion, que é um monte que tem em Jerusalém, né? E aí aquele movimento, eles começaram a voltar, começaram a ir gradativamente, né, mais uns e tal, foram se estabelecendo, muitos foram comprando áreas, outros, né, que se estabeleceram, né, que os palestinos que estavam ali não queriam vender a sua área, meio que forçaram e tal, mas foi indo até que, com o final da Primeira Guerra, incrementou-se o movimento, né? E aí, o que aconteceu? Uma disputa entre aqueles que estavam chegando e aqueles que lá estavam vivendo há quase 2000 anos. Né? Só tinha uma tribo de Israel que ficou lá, né? Isso conta a história. Então, aquele choque que passou a acontecer, tal, e aí, em meio àquele choque, tal, que veio aí a resolução da ONU. Em 1948, a ONU decidiu-se pela partilha. Isso. Ali que está o primeiro, digamos assim, grande erro dos palestinos, porque os palestinos estavam inseridos no mundo árabe. O mundo árabe todo ali envolvia, na ocasião, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, tudo mais, que eram todos contrários àquela presença dos judeus ali naquela área. Bom, aí, então, o que surgiu aquele movimento de repulsa naquela ocasião de expulsar os judeus, né? Não deixar eles ficarem... Era o contrário. E o que aconteceu? A ONU, então, estabeleceu a partilha, a divisão. Uma parte para os israelenses e outra parte para os palestinos. O mundo árabe não concordando com aquilo, foi a guerra contra Israel. Foram várias guerras. Foi a primeira guerra contra Israel, 1948. E o mundo árabe foi derrotado por Israel. Sempre foi derrotado. E ali, então, aconteceu a diáspora dos palestinos. Porque eles perderam a oportunidade de ter o seu Estado ali, e aí eles ficaram naquelas regiões, mas sem ter o seu Estado. Israel imediatamente aceitou a resolução da ONU. Então, esse é o fato. Por que não houve a partilha, houve a determinação da ONU, mas houve a rejeição por parte do mundo árabe, que tentou expulsar os judeus pela força e não conseguiu. E desde então, os palestinos ficaram nessa direção. Que explicação, hein, cara? Que coisa, espetáculo. Não valeu? Não valeu meu questionamento? Valeu, então, o telespectador aí agradece. Vamos falar um pouquinho agora sobre comida.
Mais um recadinho para ti aqui. O Di Paolo, eu sei que tu, de repente, sempre está Sim, lá, né? Sempre vou lá. O Calila aqui é um cara que frequenta essas áreas aí, né? Da gastronomia gaúcha. Olha Mas que maravilha esse ali, ó. galeto do Di Paolo é o... É, Di Paolo, espetacular. que maravilha. Visite a rede Di Paolo, Galeto, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, né, a bandidagem lá vai ter também o Di Paolo, esperando o momento certo, né? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. A comida é saborosa e tem essência artesanal, preparados com amor, os temperos frescos e seguindo, claro, naturalmente, as receitas da nona. E ali, importante dizer que você encontra a opção Express também. Importante é Di Paolo, rede Di Paolo Galetos. Que maravilha. E o Sicredi, né, o sistema de crédito da Cooperativa do Rio Grande do Sul, que cresceu lá a partir da década de 80 e hoje está consolidado no Brasil inteiro. Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha, claro, junto com você em cada conquista sua. A vida é feita de fases. Seus investimentos, naturalmente, também são. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Acompanhe. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, nós estamos em plena Feira do Livro. É 30ª? Eu acho que é mais. Mais? Não, eu acho que é 58ª. 50ª, por aí. Eu acompanho desde a década de 70, por aí, 80. Ela começou em 60 e pouco. Foi década de 70 eu acompanhei a Feira do Livro. Realmente ela se consolidou muito, né? Mas era muito legal aquela época anterior, lá no começo, né? Que era uma coisa, era uma festa, a pessoa ficava até de madrugada. Eu me lembro que ficava muito tarde lá. Não sei como é que é hoje. Tu estiveste lá hoje, né, Calhão? Quando viajo, uma das coisas que eu mais frequento é livraria, né? Aqui em Porto Alegre nós temos hoje algumas livrarias, já tivemos hoje nós temos livrarias nos shoppings, 2 ou 3 que inauguraram recentemente, são casas do livro. O livro é uma essência de quem quer ter vida, né? Eu acho, né? É impossível nós vivemos exclusivamente da tela do nosso laptop, da nossa televisão, né? E então eu desde criança frequento ali na Feira do Livro, né? Tem alguns fatos interessantes aí no meio desse caminho. As minhas filhas sempre levei a Feira do Livro para terem o hábito da leitura. Caminhaste bem elas, então, né? Elas têm o hábito da leitura. Eu tenho a minha filha mais jovem, que é uma jovem, tem 24 anos, ela diz sempre, nos meus aniversários ela me dá livro. Né? Eu recebia muito livro também. E sempre me agradece, na dedicatória dela ao exemplo de ensiná-la a viver. Eu fui esperto, Jurandir, tu é da nossa área. Eu, muitos anos, tenho um programa independente, né? Já tinha coluna no Jornal do Comércio, muitos anos também. Então, o pessoal da Bertazzo, né? Que era e os Bertazzo da Livraria do Globo. Da Livraria do Globo, né? E também da Sulina, eu não me lembro como era o nome do camarada. Era o... Bom, eu fiz uma permuta lá com o pessoal da Sulina durante, acho que, 20 anos. Cara, que eu recebia livro toda semana. Então, todo o lançamento de livros, a Sulina me repassava e eu tive lá 2 quartos cheios de livro em casa. Era um investimento, né? Era uma troca, né? Uma permuta. E foi ali que eu me abasteci. Eu, numa determinada época, fui professor na faculdade, lá no começo da minha profissão, da minha atividade jurídica, e comprava, durante a faculdade, já comprava livros casualmente da Sulina, num posto que tinha lá na PUC. Né? É verdade, depois posto lá na PUC. A Sulina tinha um posto na PUC. E depois que eu fui professor, né,
era um período determinado, uns 2, 3 anos, um pouco mais, né? E eu comecei a receber livros, não só de direito, mas comecei a receber livros de tudo que era. Eu não dava vencimento, aquele monte de livro, coisa maravilhosa, né? Mas eu quis fazer, aproveitando a deixa do Silvio com relação à Feira do Livro. Eu hoje tive, um pouco antes de vir para o programa, eu fui saí do escritório e fui dar uma passeada na Feira do Livro. Eu realmente estou com o mesmo sentimento do Silvio, né, com relação à democracia da feira, né? Eu tenho hoje, eu caminhei, eu olhei alguns livros, a gente não consegue mais olhar livro, porque os livros são todos, eu acho até por uma questão de proteção das pessoas ali, contra as pessoas, alguma coisa assim, mas a gente não consegue. Eu quero pegar um livro do King Follett, por exemplo, um policial, um romance, eu quero folhear o livro, dar uma olhada na orelha, isso é essencial para quem vai ler, né? Não consigo, porque o livro tem um invólucro de plástico. Eu estou preferindo agora, por incrível que pareça, caminhar na Feira do Livro, ver se encontro algum amigo, não quero comprar livro lá. Né? A feira é de número 71. 71ª Feira do Livro. Sete décadas. Eu já dei uma passada lá. Eu comprei um livro que já saiu há tempo, mas me deu a curiosidade de ler, do Alcir Cheuich. Sim, do Cheuich. Que é meu vizinho lá, inclusive, no meus prédios que eu, que é sobre as missões, 400 anos das missões. É uma história linda, maravilhosa que tem, né, dos povos das missões aqui, e a gente conhece muito pouco, né? E ele é um estudioso disso, e aí eu resolvi comprar o livro dele. Eu não vi esse livro, eu não teria comprado, porque eu realmente encontrei pouco livro interessante, porque, não sei, a Feira do Livro há 50 anos tem a mesma disposição com relação à exposição dos livros. Eu acho que nós temos que mudar os nossos livreiros, tem que mudar um pouco dar uma revolução nisso, né? Eu acho que precisa. Tudo tem uma... Eu não sei, eu não senti vontade de comprar. Eu acho que a questão de marketing toda, ela precisa dar uma... Eu também concordo contigo, acho que eu vou lá agora amanhã, mas eu acho que realmente ela precisa evoluir. Eu não estou criticando a Feira do Livro, Deus que claro, me perdoe. Deus, claro. Não, mas é uma questão, que nós estamos contribuindo até, né? Claro, eu estou sentindo. Nós estamos aí a 71ª Feira do Livro, nós provavelmente há 50 anos não mudamos as nossas barracas, os livreiros o layout, a forma, o layout, essa coisa toda. Acho que tem que dar uma mexida. Alguma coisa aconteceu, claro, aquelas oficinas que aconteciam, não sei se continuam acontecendo no Clube do Comércio ali com os autores. O grande momento dos autógrafos que continua acontecendo, né? Mas a feira, não sei. E é interessante, né? O livro está se mantendo mais do que o jornal, que o desafio do jornal com relação à edição digital é maior do que o livro, porque o livro surgiu, né? A leitura do Kindle, né? Que é muito prático. Sim, pega aquilo ali, prático de tu usar, para tu carregar, para tu ler na cama. Às vezes um livro muito grande, muito pesado, é difícil para tu ler na cama. E o Kindle fica muito fácil. Mas o Kindle não pegou. Não pegou, né? Tá muito pouco ainda. Ainda o pessoal ainda prefere o livro. Eu prefiro o livro. Eu prefiro o livro ainda, mesmo com o incômodo da cama. E até porque no livro tu pega, tu risca, tu assinala, né, tal, marca e tal. Os meus livros são todos riscados com a caneta vermelha ainda. Apesar de que no Kindle também tu pode sublinhar, tu pode marcar. É verdade, pode marcar, pode fazer, né? Bom, daqui a pouco nós estamos indo para o final do programa, mas eu quero lembrar para vocês, né, que nós temos aqui também conosco a Vinhos do Mundo. E, na verdade, quem vive a experiência Vinhos do Mundo sabe, aqui a escolha certa está sempre à sua espera. Rótulos selecionados, procedência garantida e oportunidades para encher sua taça com os melhores momentos. Venha descobrir porque somos referência há 29 anos. Passe em uma das nossas lojas. 3 alternativas. Na Alameda Alípio César 203, aqui próximo na Cristóvão Colombo 1493, e aqui eu e o Vilmar Govinatsky frequentamos lá na Avenida Getúlio Vargas, 1135. Importante, viu, Calil? Se beber... Não dirige. Não dirige. Então, se beber, não dirige. Mas que é bom tomar um vinho. Um vinhozinho sempre. Vinho Eu posso aproveitar Vinhos do Mundo e fazer
até porque os vinhos lá da Vinhos do Mundo estarão lá, né? O seguinte, ó, hoje tem há 49 anos, acontece na primeira terça-feira, durante 10 meses do ano, o jantar da Confraria Bom Gourmet, que começou no Plaza São Rafael, e hoje é realizada ali, há mais de 10 anos, ela está sendo realizada na Patisserie, ali na Marquês do Herval, Marquês do Pombal, né? E hoje é o dia, terça-feira, né? É o dia da realização da janta. E o cardápio, só para ajudar os vinhos do mundo, que é quem harmoniza a nossa janta. Olha só. Né? O cardápio é o seguinte, só para dar água na boca para o espectador e para o Jurandir. Dá tempo de ir aí, né? Bochechas de porco ao forno com torradinhas de baguete. O prato principal, ragu de pato com rigatone. E a sobremesa feita pelo Gilberto Cabeda, figura conhecida da gastronomia, é verdade. É uma fantasia indiana. E olha aqui, ó. E vinhos do mundo. E depois Olina. Não, a carona já é com Olina. E agora tu que é mestre Cuca, aí me explica, o que é ragu? Ragu é um molho. Molho. Sempre, ragu, até a palavra é italiana, é um molho forte, um molho mais que aveludado. E até com ingredientes, por exemplo. O molho à bolonhesa é um ragu, praticamente. Eu ouço falar no ragu e tal, mas não... É que o ragu se faz hoje, está na moda aqui, ragu de costela desfiada, né? Mas te faz Aí tu faz a costela desfiada e faz um molho específico para botar na costela. Com a receita que tu quiser. Desfia, está na moda isso aí hoje, né? Tem costela É porque eu tenho ouvido falar muito ragu, por isso que eu estou te perguntando. É bem assim, é bem assim. O ragu é um molho forte, é um molho grosso, é um molho... Né? Então, trocamos informações hoje, viu? Hoje eu pedi para ti as informações, mas, na verdade, hoje o ragu a gente ouve muito do nosso imigrante italiano, que com a polenta, ele faz um molho forte para comer com a polenta. Aquele molho que se come muito na serra aqui, com polenta, que é uma arte. Polenta não é esse negócio aí, polentina, que esse cara faz. Polenta leva tempo para fazer. A polenta original, né? Pô, complicado. Mexia. A nona ficava mexendo. Mexendo. É verdade. Tu ainda cozinha? Tu é o cozinheiro? Como é que é? Eu sou o maior amador do mundo aqui em Porto Alegre. Eu acho que eu cozinho bastante. Eu sou convidado. Eu faço parte de algumas confrarias por aí, né? A Bom Gourmet, a confraria União Cooks, que é a maior delas hoje, que é enorme, lá do Grêmio Náutico de União. Tem a confraria do peixe, confraria e assim por diante, né? Então, o problema todo é ter agenda para isso e ter cuidado. Mas ainda tem mais, só para terminar, Silvio, tem ainda algumas coisas que compensam nesse amadorismo da gente, né? Nós, a semana passada, fizemos um jantar beneficente lá no Grêmio Náutico Gaúcho, para beneficiando 2 entidades absolutamente carentes de atendimento infantil. Cada cozinha doou a sua... Que beleza. Esse um jantar simples, tinha umas 300 pessoas. Que maravilha, ali perto de casa. Convida a próxima vez que eu vou. E no verão vocês vão para a praia também, auxiliar aquele pessoal lá a fazer aqueles jantares de cozinheiros. Lá na Saba nós estamos hoje no 30º. Antes de terminar o programa, uma informação aqui. O Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro é muito criativo. A PM do Rio passará a usar máscaras do Flávio Dino em incursões nas favelas para evitar confrontos. Realmente, eu acho que tem que ser. O Flávio Dino pode entrar lá. Jurandir, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Uma boa noite. Também, Calil, obrigado pela tua presença. Você, telespectador, nosso que nos acompanha aqui, fiel ouvinte, né, telespectador do nosso atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã o chefe deverá estar de volta. Boa noite e até lá.